E aí pessoal, tudo bom? Então hoje vamos resolver aí um exercício. Ele é um pouco mais complexo, mas é interessante porque a gente vai poder aplicar o nosso conhecimento de pressão, relacionamento entre pressão e força, a um experimento que aconteceu. Então o problema é o problema 7, da seção 14, e ele diz o seguinte: em 1654, Otto von Guericke, o inventor da bomba a vácuo, fez uma demonstração para os nobres do Sacro Império Romano, na qual duas juntas de 8 cavalos não puderam separar 2 hemisférios de cobre evacuados. Então vou resolver a letra A. Supondo que os hemisférios tinham paredes finas e resistentes, de modo que R, na figura, pode ser considerado tanto o raio interno quanto o raio externo, mostre que o módulo da força F necessária para separar os hemisférios é dado por F igual a πr ao quadrado ΔP, onde ΔP é a diferença de pressão, a diferença entre as pressões do lado de fora e do lado de dentro da esfera. Ok, então vamos lá. Vamos desenhar esse problema aqui. Então a gente tem aqui aquela esfera, certo? E daí aqui você vai ter de cada lado aqui os cavalos aqui, né, amarrados aqui. Vou desenhar em parte isso aqui. Bom, então não vai caber aqui na minha figura, mas vocês entenderam, né? Então aqui tá os cavalos atrelados na esfera. Ok. Daí ele fala aqui, claro, essa esfera vai ter um certo raio. E daí ele fala o seguinte, que é para mostrar que a força necessária, então, força F aqui, o módulo dela, para separar as esferas, depende, então, vai depender do raio ali, e depende da diferença de pressão interna e externa da esfera. Então, a pressão externa, a pressão atmosférica ali, e a pressão interna. Ok, primeiramente por que depende? Vamos pegar aqui, ó. Então vamos olhar essa esfera ali mais de perto. Como que a pressão se transforma em força quando a gente atua com a pressão em alguma área. Vamos pegar aqui uma área pequena aí, vou chamar de ΔA, tá? Uma areazinha pequena ali. E daí você tem o que? Você vai ter a pressão interna na esfera, que vai ser menor, porque ele evacuou a esfera, e a pressão externa aqui é a pressão atmosférica, né? Quando você atua com a pressão sobre uma área, aí é que surge a força. Então aqui você vai ter uma força pequena, um ΔF, vamos chamar de ΔF externo. E aqui dentro você vai ter o ΔF interno. Então como é que acontece ali a força? Então a externa vai ser o que? A pressão externa vezes a área, que é um delta área, uma área pequena. E aqui também o ΔF interno é igual à pressão interna vezes a área, que é a mesma área. Ok, se você tem uma força atuando para dentro, né? Você tem uma força aqui atuando para dentro, e você tem uma força atuando para fora, é claro que vai ser da subtração aí das forças que a gente vai ter a força que está atuando mesmo, que a gente vai sentir naquela área. Então você pega aqui aquela pequena força ali, uma força resultante, vai ser o que? Vai ser a força externa, que é maior, vamos chamar de ΔF externo, menos a força interna.
Então fica pressão externa, né? Estou pegando daqui, pressão externa vezes a área, menos pressão interna vezes a área. É claro que a área daí a gente pode colocar em evidência. Então fica pressão externa menos pressão interna vezes a área. Então tá aí, essa é o começo do problema, né? Então a força que atua, a força resultante que atua naquela área, ela vai ser o quê? A diferença de pressão interna e externa vezes o tamanho daquela área. Ok, então é daí que vem aquele termo que ele falou lá, né? A diferença de pressão, que entra ali no problema. Muito bem. Então tá aqui a esfera, ali a área, as pressões, né? Então a gente vai utilizar a diferença de pressão interna e externa. Só que não é essa força que a gente vai utilizar no cálculo. Por que não? Vamos olhar aqui a esfera. Vamos olhar aqui uma visão lateral. Então, primeiro, uma visão lateral. Então você tem aqui a esfera, né, dividida ao meio. E a força total. Então os cavalos vão exercer uma força para cá. É claro que eles vão ter que superar a força ali que surge devido àquela diferença de pressão. Vamos chamar essa aqui de força efetiva, tá? Que vai ali na direção então do nosso eixo X aqui, né? Ok. Essa força efetiva, ela vem do quê? Ela vem do somatório de forças que atuam sobre toda a área ali daquele hemisfério. Então, primeiramente a gente vai olhar, vamos olhar então esse hemisfério aqui e a gente vai olhar então essa junta, né, de cavalos que está desse lado aqui, ok? Então, para todos os efeitos, o outro lado da esfera está parado e a gente está olhando então esses cavalos que estão aqui fazendo essa força, atuando nessa direção. Então eles estão brigando contra quem? Contra essa força efetiva, certo? E de onde vem essa força efetiva aí? Ela vem do somatório de várias forças aqui que atuam por todo esse hemisfério aqui. Então vai ter numa área aqui, nessa aqui, essa aqui. E observa que essas forças aqui todas têm o mesmo módulo, que é aquele ΔF vezes o tamanho da área da nossa divisão aqui, né? Se a gente dividir todas iguaizinhas aqui, se a gente dividir em vários pedaços essa esfera, aquela força vai atuar em cada uma delas e a gente vai somando essas forças e o somatório de todas essas forças vai me dar a força efetiva ali que atua para a esquerda, certo? Só que veja o seguinte, pela própria simetria do problema, a gente sabe que a força efetiva vai estar atuando para a esquerda aqui, né? Mas essas forças aqui não estão atuando para a esquerda. Por que surge aquela força para a esquerda do somatório delas? Porque, como isso aqui, pela simetria aqui, como isso aqui é uma esfera, essa força que atua aqui, ela pode ser dividida em uma força horizontal e projetada numa força vertical, certo? Mas do outro lado aqui, vamos fazer direitinho aqui, ó. Do outro lado vai ter também uma força com o mesmo ângulo e claro que tem o mesmo módulo.
Só que olha as projeções. Então eu vou projetar aqui na horizontal e projeto aqui na vertical. O que acontece? Como tem o mesmo módulo, o mesmo ângulo, essas horizontais se cancelam. Uma ponta para cima, outra para baixo. O que sobra? Sobra só horizontais. Então as verticais se cancelam e sobra apenas as horizontais. Então eu não preciso me preocupar com as forças verticais. Eu vou somar somente as forças horizontais. Tá entendido então? Muito bem, então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou limpar isso aqui. Vamos exagerar um pouquinho essa área aqui. Onde eu vou estar atuando aqui. E aqui está essa força. Tá? Se eu estou olhando aqui na lateral, então quem que eu tenho aqui? Eu tenho o eixo Z aqui. Tá? Que aponta para cima. Muito bem, como é que eu vou projetar aqui? Eu vou usar o ângulo da própria esfera. Então se ali é o eixo Z, aqui é o ângulo φ em coordenadas esféricas. Tá? Então tá aqui o meu, vou chamar isso aqui de DF. Tá? Muito bem, eu quero só o que está na horizontal. Então eu vou projetar aqui na horizontal. Certo? Então eu pego e projeto aqui na horizontal. Como eu tenho aquele ângulo φ, esse ângulo φ é o mesmo aqui, né? Ó, ângulo φ. Tá? Essa projeção aqui, o que ela é em relação àquele ângulo? Ela é um cateto oposto. Observe que ela é o mesmo aqui. Né? Então, essa projeção aqui é igual ao quê? É igual a DF vezes seno de φ. Porque ela é o cateto oposto ao ângulo. Ok? Aquele ângulo lá é o mesmo ângulo aqui também, se você achar melhor enxergar. Tá? Muito bem. Então, eu tenho que projetar para a horizontal. Só que observa que isso aqui não é um círculo. Isso aqui é tridimensional. Isso aqui é uma esfera. Tá? Então, da mesma forma que eu posso ter forças atuando assim, elas podem estar inclinadas também na direção X, na direção Y. Né? Então, vamos fazer aqui uma visão superior. Então, está aqui a visão superior. A esfera está dividida aqui. Aqui vamos colocar... Então, para cá estão os cavalos, né? Vamos tentar fazer eles aqui. Então, estão os cavalos ali, na vista superior. Ok? Que se eu estou olhando de cima, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Né? Ok. Então vamos colocar de novo aquela área onde ele está atuando. Só que agora eu estou olhando de cima. E está lá aquele DF vezes seno de φ aqui. Tá? DF seno de φ. Então, eu já projetei ele aqui na horizontal. Só que agora eu estou olhando de cima. Então, ele está projetado na horizontal. Só que pelos mesmos argumentos, aqui também vai ter outro DF aqui atuando nessa direção. Né? Com o mesmo módulo e tudo mais. Então, eu também vou perder esses elementos, as projeções que estão na direção Y. Só me interessa quais projeções aqui? Me interessa projeção na direção X. Porque é para cá que vai estar a força. Tá? Então, se eu projetar isso aqui, qual que é o ângulo que eu uso aqui? Agora eu tô no plano, então o ângulo aqui é o ângulo θ. É o ângulo θ com o eixo do X aqui, tá? Que é o mesmo que aparece aqui. Ok? Então,
essa projeção aqui vai ser o quê? Aquele DF seno de φ. Agora eu projeto aqui, agora ele é o quê? Ele é adjacente ao ângulo, então é vezes cosseno de θ. Tá bom? Então é essa força que eu vou somar. Tá? Quais vão ser os limites aí da força? Então observa aqui que aqui eu vou somar esse φ, ele vai sair de 0 graus e vai até o quê? Até π, ou 180 graus. Né? E aqui, olhando numa visão superior, esse θ, da onde eu vou começar ele? Vamos começar aqui em menos π sobre 2. Ele vai a todo esse hemisfério aqui até o quê? Π sobre 2. Ou 90 graus. Né? Então ele vai de menos 90 até 90. Aí eu vou somando todo mundo aqui que está na direção sobre o eixo X. Tá bom? Beleza. Então aquela força efetiva, ela vai ser o quê? Vai ser o somatório de todas aquelas forças ali. Vamos colocar aqui seno de φ vezes cosseno de θ vezes dF. Mas quem é dF? dF, lembra aqui, ó, é isso aqui. É a pressão, a diferença de pressão interna e externa vezes a área. Essa área onde ele está atuando aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui, como eu estou integrando, isso aqui, a área vai ser infinitesimal, vai ser bem pequena. Então é a diferença de pressão vezes aquela de área. Então isso aqui é a força, é o módulo da força que atua naquela área. Tá bom? Muito bem. E quem é essa de área aqui? Essa de área aqui vai depender daqueles ângulos. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou só colocar os eixos aqui, eu não vou colocar de novo a esfera. Então aqui está o eixo Z, eixo X, eixo Y, né? Então se eu pegar aqui em algum ângulo φ e fizer uma pequena abertura aqui de um tamanho dφ, então eu vou ter esse arco aqui, certo? Que projetado aqui no plano vai estar em algum, vou pôr mais para cá. Projetado no plano, isso aí vai estar em algum ângulo θ. Se eu abrir um pouco aqui o dθ, aí aquilo ali vira uma área. Uma área bem pequena. Então, veja aqui eu movi isso aqui, esse ângulo θ, né? Indo para o lado, andando para lá. Então, na hora que ele se mover aqui, lá no plano, isso aqui vai abrir um pouquinho aqui. É aqui que vai estar aquele dθ ali, tá? Então vamos tentar explicitar bem essa área aqui, ó. Essa área está aqui, ela faz assim. Ok? Então vamos puxar aqui. Então aquela área, ela é uma área pequena sobre uma esfera. Bom? Ok, quais são os lados dela aqui? Então, esse lado aqui, como é que você encontra esse arco aqui? Esse arco aqui é o quê? É o ângulo vezes esse raio aqui. É o raio da esfera ali, né? Então é R dφ. Ok? Muito bem, a mesma coisa vai acontecer aqui no plano, tá? Então vamos colocar aqui. Então esse aqui é o R dφ. A mesma coisa acontece aqui no plano, só que observa que esse comprimento aqui não é o raio, não é aquele raio R, porque eu projetei ele no plano. Isso aqui é o que? É aquele raio projetado no plano, que está oposto ao ângulo φ. Então é R
seno de φ. É a sombra desse raio aqui, ok? Então, esse comprimento aqui é esse raio do plano vezes quem? O ângulo, que é θ. Então, é R seno de φ dθ. Que está aqui, né? R seno de φ dθ. Ok? Então, eu tenho os dois lados aqui desse quadrado aí minúsculo. Qual que é a área dela? É um lado vezes o outro, a base vezes a altura. Então, fica R seno de φ vezes dθ vezes R dφ. Deixa eu só reorganizar isso aqui para colocar na integral. Então, R com R fica R ao quadrado. Seno de φ vezes dθ vezes dφ. Então, é nessa área aqui que aquela força está atuando. Ok? Então, vamos reescrever aqui, colocando isso agora. Então, a força... Como é que a gente colocou aqui? A força efetiva, então, é a integral seno de φ cosseno de θ vezes ΔP vezes dA vezes ΔP vezes dA. Então, vamos colocar agora o dA. Então, força efetiva, integral seno de φ cosseno de θ ΔP vezes R ao quadrado seno de φ dθ dφ. Ok? Então, duas coisas aqui. Tem algumas coisas constantes que a gente pode tirar aí da integral. Tá? O seno aqui a gente pode colocar simplesmente seno ao quadrado, né? E tem os limites de integração também. Então vamos colocar aqui. ΔP R ao quadrado sai. A gente vai ter dois limites por causa do θ e do φ. Então fica seno, vamos colocar aqui, cosseno de θ vezes seno de φ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, vezes dθ vezes dφ. Ok? Lembra lá os limites de integração? Então, em φ, ele vai de 0 até π, em θ, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, em φ, o φ é o mais externo, então eu coloco aqui, né? Isso aqui é como se fosse parênteses aqui, então fica o φ de 0 a π, e o θ menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok? Aquela integral ali, a gente tem esse termo que só depende de θ, esse aqui só depende de φ. Então a gente pode separar essas duas integrais aí. Né? Fica ΔP R ao quadrado, integral de cosseno de θ em θ indo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a outra integral de 0 até π de seno ao quadrado de φ dφ. Essa do cosseno de θ é bem fácil, né? Isso aqui vai dar o quê? Integral de cosseno de θ é seno de θ, a gente só tem que aplicar daí os limites. Menos π sobre 2 a π sobre 2. Ok? Então aquilo ali vai ficar, a força efetiva é igual ΔP R ao quadrado, integral, já integrei, né? Então fica seno de θ menos π sobre 2 até π sobre 2, integral de seno ao quadrado de φ dφ indo de 0 até π. Ok, isso aqui já dá para resolver, então fica
seno de π sobre 2 é 1, menos. Agora aqui, seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então isso aqui é igual a 2. Então força efetiva é 2 ΔP R ao quadrado. Falta só aquela integral ali. Muito bem. Bom, essa integral aqui, você pode resolver ela, tá? Pode usar tabelas. Se você estiver interessado em saber como que resolve essa integral, eu coloquei em outro vídeo, tá? Aqui eu vou só usar o resultado. Então o resultado é esse aqui. Então a integral de seno ao quadrado de φ vai dar o quê? φ sobre 2 mais seno de φ, cosseno de φ sobre 2, mais constante ali de integração. Só que a nossa integral ela é definida, ela vai de 0 até π. Então vamos colocar aqui, ó, só a integral então de 0 até π, seno ao quadrado de φ dφ. Vai ser o quê? Aplica então o resultado em π. Então fica π sobre 2 mais seno de π cosseno de π sobre 2 menos agora aplicado em 0. Então fica menos 0 sobre 2, que vai dar 0, mais seno de 0, cosseno de 0 sobre 2. É claro que isso aqui vai dar 0. Aqui tem 0 e seno de 0 dá 0. Então, a nossa resposta ali vai ficar integral de 0 até π de seno ao quadrado de φ dφ é igual a π sobre 2. E observa aqui que seno de π é 0. Então, isso aqui também está 0. Então, para nós, o resultado é só π sobre 2. Okay? Então, volta ali. A força efetiva vai ficar 2 ΔPr ao quadrado vezes π sobre 2. 2 ΔPr ao quadrado vezes π sobre 2. Corta o 2, fica força efetiva igual a ΔP π R ao quadrado, que é a nossa resposta. Muito bem, então eu encontrei aqui, agora vocês vão encontrar as outras respostas ali da letra B e da letra C. Ok, galera? Então um abraço aí e até mais.